Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro de Jó, capítulo 42, o versículo 10, que nos diz assim: E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía. Glórias a Deus. Queridos, existe um tempo na nossa história que muitas vezes nós somos provados e passamos por moinhas que não desejamos para ninguém, certas moinhas, certas provações, certos desertos que muitas vezes nós vivemos na nossa caminhada. Mas quando a gente fala de prova, a gente sempre lembra da prova de Jó. A gente sempre lembra de um homem tão íntegro, né? De um homem tão reto diante do Senhor, de um homem que tinha um testemunho diante de Deus e um homem que tinha um testemunho também diante do adversário. Porque talvez para alguns pudesse olhar para ele e pensar isso ou aquilo dele, mas Deus sabia quem ele era, a essência que ele tinha, sabia da sua integridade. E Deus, ele testifica ali, né, para Satanás de Jó, dizendo ali o quanto ele era temente, íntegro, se desviava do mal, homem reto. E o adversário vai dizer: Senhor, também, só dá tudo para ele, como que ele não vai te servir? Sabe que o inimigo muitas vezes não entende que existem verdadeiros cristãos que o adoram, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e mesmo diante das adversidades, das lutas, procuram servir ao Senhor com integridade. E Jó era um desses cristãos. Só que o Senhor permite situações na vida de Jó. O Senhor permite uma moinha tão grande na vida de Jó. Um deserto, né? Um vento que chega, que abala as estruturas de Jó. Jó se viu sem R$1 no bolso. Isso ainda era o de menos, perto dele ver os seus 10 filhos, enterrar os seus 10 filhos de uma vez só. Jó, ele vê o seu corpo todo cheio de chagas, né? De úlceras, malignas, de situações ali, o qual ele só se raspava com um caco de telha, sentado na cinza, no pó. A tristeza e a angústia de Jó era tão grande que a Bíblia diz que seus amigos, quando vieram ver, ficaram 7 dias em silêncio. Eles não tinham o que falar e como conversar com Jó diante de tamanha tristeza, diante de tamanha angústia, diante de ver um amigo tão desolado. Um amigo que se via sem filhos, se via sem R$1 e ainda encontrava uma palavra da sua esposa, que também eu não julgo ela, mas no momento de dor ela vai dizer para ele: amaldiçoa o teu Deus, e morre. Jó, ele se encontrou em uma situação que eu te digo que talvez qualquer um de nós não suportaria passar o que este homem passou. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, o sustentou diante da sua presença. E a Bíblia diz que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Jó, ele não entrou contra o Senhor. Ele, ao tempo em que ele passou, por mais que houve diálogos entre ele e Deus, conversas, o qual ele teve muitos questionamentos, o qual ele teve muitas perguntas e muitas situações que ele até mesmo não desejou nem ter nascido, mas com tudo isso ele não blasfemou contra Deus. Ele disse: Deus me deu, ele mesmo tirou, bendito seja o nome do Senhor. Saí nu do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Ele estava dizendo que independente da circunstância, ele aceitou o bem de Deus e ele também estava aceitando o mal de Deus, porque ele entendia que tudo era uma provação, que Deus estava no controle. E aquilo que ele mais temia, Labaraçu e Amandarábia, acabou acontecendo na sua história. Só que depois de tudo que Jó passa, depois de tudo que Jó transcreve na sua caminhada, Deus assim agora entra para fazer um mover também na sua vida de honra, de restituição, de restauração. Deus assim também entra para poder cumprir os seus planos e os seus projetos. Só que no final de tudo que Jó passou, ele ganhou um nível mais profundo de intimidade com Deus. Jó, ele ganhou mais relacionamento com o Pai. Ele disse ali em uma das últimas palavras aqui
no capítulo 42, um pouquinho antes daquilo que a gente leu, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Alabiaçuia mandarábia. Sabe que o Senhor quer falar contigo através de tudo isso que você está ouvindo aqui? Da história de Jó, que quem sabe você conhece ela de frente para trás, de trás para frente, ou até mesmo melhor do que eu. O Espírito Santo, ele quer conversar com o teu coração e dizer para você que o que hoje você está passando não vai durar para sempre. Que a moinha, que a provação, que as adversidades que Deus tem permitido para um propósito maior, elas não vão durar para sempre, vai passar. Essa dor que hoje você está sentindo vai passar. Esse momento de frustração que você teve na tua história, que às vezes parece que se alonga por dias e se arrasta até mesmo por anos na tua vida, o Senhor me traz aqui para dizer: vai passar. Não vai durar para sempre. Calabiaçuia mandarábia. Existem chaves na nossa história que nós precisamos virá-las na nossa caminhada. E para que elas sejam viradas na nossa caminhada, precisamos entender realmente o que Deus quer de nós. Existem chaves que, quando a gente se coloca em um posicionamento e se dispõe voluntariamente para a vontade do Senhor, com o coração aberto para Deus trabalhar, tratar de dentro para fora, reestruturar as ruínas escondidas dentro do nosso ser, darabiaçuia mandarábia, que quando a gente entende e aceita, o Senhor vira essas chaves e a história muda. A circunstância muda. Aonde não tinha fertilidade, tem fertilidade. Onde tinha miséria, começa a ter abundância. Aonde decobaracébia havia tristeza, pranto e dor, ele transforma tudo isso em alegria, em festa. Aonde havia maldição, ele faz com até mesmo que a maldição se transforme em bênção. Mas existem chaves que precisam ser viradas. Na vida de José, para que a maldição se transformasse também em bênção, José teve que entender o propósito de Deus e perdoar os seus irmãos por todo o mal que os havia feito a ele. E ele disse: o mal que vocês fez para mim hoje é bem. Aleluia. Porque o Senhor também, ele transformou a maldição em bênção. Na vida de Jó, ele precisou de orar. Sabe o que é? Interceder diante de Deus pelos seus amigos. Mas amigos esses, entre aspas, que depois que questionaram ele de todas as maneiras e procuraram resposta para o trabalhar de Deus, porque está cheio de gente que muitas vezes, porque até mesmo é íntimo de você, quer entender por que Deus está permitindo a enfermidade, por que Deus permitiu que a porta fechou, por que Deus permitiu que faltou até mesmo um alimento no teu celeiro. Tá cheio de gente que, porque é íntimo de você, quer entender porque a aliança que você estava não deu certo, porque o relacionamento que você estava guerreando por ele não floresceu. Arabiacébia, Aramandocomanahai. Mas não cabe nem aos íntimos querer entender o trabalhar de Deus, porque o trabalhar é de Deus e Deus se revela a quem ele quiser. E até mesmo os íntimos, Deus pode usá-los para ser lixa e provar a sua vida. E na vida de Jó, esses amigos chegaram a um ponto de começarem a questionar a Jó. E a questionar a ele, dizendo: com certeza tem pecado. O que você fez, confessa o teu pecado. Você imagina um homem com tamanha dor, triste, no pó e na cinza, sem ter mais nada. Alabiaceia, mandarábia, marassúpia. Ouvir isso dos seus amigos. E agora o Senhor ver Jó intercedendo pelos que o acusaram. Aí foi a chave que se vira na vida de Jó. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Qual a chave que você precisa virar? Qual a situação que você precisa virar na sua vida, na sua história, para que seja destravado algo na tua mente, no teu caminho, no teu ministério, na tua vida sentimental, na tua vida financeira? Qual a chave que precisa ser virada? Será que você não precisa abrir mais a tua mão para o reino? Abençoar mais o pobre, o necessitado? Alcançar aquele que verdadeiramente precisa? Porque muitas vezes então vem a nós, né? E o vosso reino nada. Alabiaçuia mandarábia. Será que você não precisa virar uma chave na tua vida de perdoar o teu opressor? De entender que esse espírito de rejeição, essa frustração, essa decepção no teu coração, ela precisa ser tratada, curada, essa ferida interna. Isso só pode acontecer mediante você se permitir ser tratado pelo Senhor e mediante você abrir o teu coração para perdoar o teu opressor, perdoar aquele que não fez bem para você. Calabiaçuia mandarábia. Para alguns, decomanacébia,
A chave na sua vida é Alai Antiobiacébia Mandarábia, é entender que não pode tocar nos ungidos de Deus. Tem pessoas, o Senhor me leva a falar isso aqui, tem pessoas tocando nos ungidos de Deus. E por tocar nos ungidos de Deus estão pagando um alto preço. Sabe por que Davi venceu? Porque em todo tempo ele olhava para Saul mesmo desviado e endemoniado. Ele via ele como ungido de Deus. Ele dizia, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Essa foi uma das chaves para Davi romper, para ele se assentar na cadeira de honra que Deus tem. Tem gente que não se assentou na cadeira de honra ainda da sua história porque toca nos ungidos de Deus. Alabaracébia. Isso tem trago um peso no reino espiritual e tem trago um tratamento de Deus sobre a tua vida. O Senhor nessa manhã ele está dizendo, ei, qual a chave você precisa virar? Você precisa, será que orar pelos seus inimigos, pelos opressores, perdoar, amar, não tocar nos ungidos do Senhor, Calabiaçuia Mandarábia, perdoar aquele que te fez mal como José fez. Ei, o Senhor quer que você entenda, oh aleluia, que quando você vira, quando você tem esses posicionamentos, Deus vira chaves na sua história. E Ele muda tudo aquilo que você está vivendo. E Ele pode fazer do dia para a noite, como transforma a água em vinho, como um amanhecer, alabaracébia, que ninguém pode impedir o amanhecer. Aleluia, a noite vem o anoitecer, passa-se a noite, mas o romper do amanhecer do sol ninguém pode impedir a não ser Deus. Assim é o que Deus quer fazer na tua vida, na tua história. Ninguém vai poder impedir, vai ser como um amanhecer de Deus, vai ser como um amanhecer de bênção, de um novo tempo para a tua história, mas você precisa se posicionar. Você precisa ter atitudes para que essas chaves sejam viradas e o teu cativeiro seja modificado, seja virado, assim como Deus virou o de Jó, dando a ele em dobro tudo quanto ele tinha. Ainda permitiu que a sua esposa gerasse mais 10 filhos e ainda deu para ele mais 140 anos, para ele ver os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Ei, Calabiaçuia Mandarábia, ele segurou netos, bisnetos, tataranetos, aleluia, na sua mão. Ele se alegrou ainda, aleluia, até a 4ª geração. Deus quer te dar alegria. Ele está dizendo, todo pesar de dor, de perda, de sofrimento, de luto, eu vou trazer anos de alegria, de paz para você. Arabiaçuia Mandarábia, mas se posicione e tenha atitude, porque essas chaves serão viradas. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o sol resplandecer sobre a tua vida. Que Ele te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, entra aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Esteja enviando essa mensagem para amigos e família, abençoando vidas. Quem fala com você mais uma vez é a pastora Valéria Rodrigues em mais um devocional. Um beijo carinhoso para você e fique na paz.